Hoje a gente fala de hipoglicemia em idosos diabéticos com o médico geriatra Alexandre Brito. Doutor Alexandre, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao PG. Bom dia, muito obrigado pelo espaço, espaço de utilidade pública e que a gente voluntariamente vem aqui conversar sobre saúde e saúde do idoso principalmente, E sobre esse tema, o que provoca essa hipoglicemia nos idosos? Como é que ela surge? A hipoglicemia é a glicose baixa no sangue, E nos pacientes diabéticos, que é o nosso olhar hoje, e isso é de extrema importância porque a gente está falando de idoso diabético que tem a glicose diminuída. E muitas vezes os idosos, a depender da idade, se são mais longevos, idosos mais frágeis, que já têm outras doenças, no início do quadro de hipoglicemia, eles podem não manifestar, não apresentar aqueles sintomas físicos, adrenérgicos, que é palpitação, tremor, palidez, aquele suor frio, mal-estar, e acabam por manifestar sintomas só na fase mais avançada da hipoglicemia, principalmente quando a glicose está abaixo de 54, E aí são os sintomas neuroglicopênicos, ou seja, glicose baixa, que começa a repercutir em nível cerebral e esses idosos começam a mudar comportamento, ter delírio, confusão mental, agitação, e isso tudo pode ser confundido com surto. Sim. Se for um idoso portador de qualquer processo demencial como Alzheimer, ser confundido com uma piora da doença, e não é uma intercorrência metabólica, que é a hipoglicemia. Bom, aí é uma situação grave, doutor? Porque se já descobre com sintomas numa situação mais avançada, pode trazer consequências, como o senhor estava apontando, mais graves. Existe uma forma de prevenção? Bom, é o básico. Então, esses idosos devem não passar mais do que 3 horas para se alimentar, um intervalo entre uma alimentação e outra. Se são idosos mais firmes e que praticam atividade física, não ir para a atividade física sem se alimentar. Se é um fulião, não vai lá para a prévia sem se alimentar antes. E uma iniciativa da população, a sabedoria popular, que acaba dando certo nas prévias, por mais que se chegue cedo, sempre tem o que comer na praia. Então, sempre dar essa famosa forrada no estômago para evitar a hipoglicemia e ter a maquininha para medir a glicose, Hoje, em termos de custo, está muito acessível, são muitas marcas, todas elas são boas, a gente pode dizer assim. A margem de erro é muito pequena, dessas maquininhas, vale a pena. Todo diabético precisa ter essa maquininha. Temos hoje meios mais sofisticados, vamos dizer assim, que é a medida 24 horas, você coloca um sensor sobre a pele e mede 24 horas a sua glicemia, isso é passado para o seu celular, etc. Mas nem todo mundo tem essa condição financeira de investir nisso. Então compra a maquininha, é importante para estar monitorando, principalmente em situações que fogem do habitual, Estou com uma tontura, estou com uma dor de cabeça, estou com mal-estar, vai lá, verifica a glicose e a pressão, é importante. Então, até para a gente reforçar essa situação, um paciente, um idoso que é diabético, se ele sentir qualquer tipo desse sintoma, por mais uma dor de cabeça que seja, por mais simples que seja, é bom verificar. É como se fosse algo de rotina que é preciso ser feito. Exatamente. E há uma inespecificidade, Eu estou citando aqui, mas não é matemático. Às vezes outros sintomas podem se manifestar de maneira atípica e você vai ver que a glicose está caindo. No idoso, a gente costuma considerar que abaixo de 90 a glicose já é um sinal amarelo, já é um alerta ali. E se abaixo de 70 já chama mais atenção. E se o idoso está apresentando sintomas, a gente tem que fazer com que ele suba essa glicose. Então, se há um quadro bem manifesto de hipoglicemia, por exemplo, abaixo de 54, onde já há um risco maior, e no idoso isso pode ser um pouquinho ainda acima, e o idoso já ter um mal-estar, Mesmo com essa dificuldade de identificar em alguns idosos. Mas aí uma medida simples, Uma colher de sopa de açúcar, aí já equivale mais ou menos 15 gramas, que é o padrão, é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, diluído em água, e dá para o idoso beber, claro, ele estando consciente, em condições de deglutir, porque esse quadro pode evoluir, se a hipoglicemia for muito baixa realmente, para desmaio, convulsões. Mas se ele está consciente, em condição de deglutir, faz essa solução de água com a colher de sopa de açúcar, porque a glicose sobe rapidamente. Nessas situações, não adianta dar um lanche,
né? Comer uma fruta, dar um lanche, porque isso vai demorar. A glicose vai subir, mas precisa de uma intervenção mais rápida. Então, ou 150 ml de um refrigerante comum. Muito bom, são dicas importantíssimas. Doutor Alexandre, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Pausa do Café. Eu que agradeço, um abraço a todos.